Sabe uma coisa que eu fiquei muito bolado quando eu percebi depois que eu criei um canal no YouTube? Que foi que justamente eu não posso acreditar nas coisas que foram ditas para mim até aquele momento. Mas você fala de escola, de família, ou de tudo? Tudo. Nada é confiável. Eu passei a minha vida inteira ouvindo bilhões de informações, inclusive no período que eu estava estudando para pré-vestibular. E na hora que eu resolvi colocar essas ideias a público, eu percebi que tinha vários furos, tipo, coisas que eu aprendi com os meus professores. Tem dois problemas. O primeiro problema pode ser baseado em estrutura de educação. Então, a gente é treinado a acreditar no nosso professor como se ele fosse o dono do conhecimento. E, cara, quando você percebe que ele não é o dono do conhecimento, é igual a decepção que você tem quando você percebe que seu pai não é o super-homem, tá ligado? Assim, cara, meu professor não é o super-homem, não é o dono do conhecimento que eu imaginava, então essa decepção é foda. Sim. E ainda a gente, assim, nós biólogos, a gente geralmente escolhe biologia porque a gente teve professores de biologia foda e a gente percebe que o cara não sabia, talvez... A gente gosta de cachoeira também. Isso. E o segundo ponto que é louco... Se a gente pegar um livro que saiu agora, esse livro ele vai ter lá na estrutura da membrana plasmática da bactéria uma dobrinha que eles chamam de mesossomo. E esse mesossomo já Qual a função dessa? Então, já se discutiu várias funções diferentes e hoje, nos livros atuais de biologia, você pega e é uma função respiratória. Então, seria uma a troca gasosa da bactéria aconteceria nesse mesossomo. Troca com o quê? Com o meio? Com o meio, ele pegaria oxigênio. Mas uma célula só, Ela né? faz com um pseudópode assim? Não, dentro da membrana tem uma dobrinha. Tem que entrar oxigênio. Só que toda essa discussão ela é irrelevante, porque o mesossomo não existe. Ele foi descrito no começo da década de 60, então os caras estavam desenvolvendo a microscopia muito rápido e descrevendo estruturas de célula muito rápido. E aí teve um artigo que o cara descreve essa estrutura, então ele fala assim, o mesossomo é essa estrutura, essa dobra da membrana, ninguém sabe o que é, mas ele está aqui. E esse mesmo cara, 2 anos depois, lança um artigo novo se desmentindo. Que isso é o louco de ciência. Isso é incrível. Isso é uma coisa muito boa. É maravilhoso. Mas na verdade, ainda bem que foi ele que se corrigiu. Isso. É melhor do que... Na verdade, ele deve ter falado, olha, ninguém percebeu que eu fiz merda, é melhor eu mesmo corrigir falar. antes que alguém venha e me humilhe. Então eu vou falar, eu vou corrigir eu mesmo. É isso. Mas mesmo O que alguém problema- tivesse chegado corrigindo... Que a ciência funciona acho que desse a jeito, ciência né? continua Exatamente. funcionando. Essa característica, Agora, isso é lindo. isso é O maravilhoso. problema é, isso foi década de 60, passaram 50 anos... E foi 4 anos? Não, Sim, mas beleza, ele falou 2 anos depois ele se corrige e 50 anos depois a gente encontra essa informação no livro O de dados. mesossomo tá no livro até hoje. Tipo, era pra não estar desde 65. A galera ignorou a correção. Ignorou a que ele correção, fez E manteve. Na verdade, mas quais são os argumentos pra isso, cara? Porque isso é absurdo. Se a gente Não, está mas- conversando sobre isso agora, é porque isso é relevante. Lógico. Tipo, isso chegou até você, isso chegou até você. Claro. E isso chegou Cara, até a maior parte dos cientistas que se isso, envolvem nesse assunto. mas Por não é- que essa porra não entrou no Eu acho que no volta, livro didático? eu acho que volta nesse ponto que assim, cara, se tem esse erro com o mesossomo, o que mais a gente está ensinando errado para as nossas crianças? Mas aí, No material didático. mas assim. aí tem a ver com o delay que o material didático é produzido. Isso, porque assim, tem... Porra, mas aí não é de lei. Não, de Tem 50 coisas- anos de delay é não, foda. tem coisas que foram tá, descobertas não, depois tá, de tá 60, tá ligado? Não, isso tem a E ver com foram- incompetência Isso, foram colocadas. Por que esse caso específico não foi corrigido? Então, no porque livro? assim, é algo... Para começar o mesossomo, que nós biólogos, assim, a gente nem lembra direito que ele existe, ele é uma estrutura tão irrelevante que a maioria das pessoas simplesmente Ele ignora é ela. relevante porque ele não existe. E aí ele não existe. Ele nunca Ele entendeu é- porra ele é nenhuma. irrelevante, Ele não existe. 100% irrelevante. E ele só era um artefato de técnica. Tipo, o cara falou assim, a Sim, minha uma técnica bolinha. deu errado, era uma bolinha de ar que zoou ali, Sim. eu descrevi e tá lá. E isso eu acho que tem 2 aspectos, assim. O primeiro é que a produção do material didático... Produzir material didático não é simples. Cara, compilar biologia em um livro é um negócio bem tenso de se fazer. Compilar qualquer coisa. Compilar qualquer coisa, física em um livro de física, eu acho maravilhoso isso. E aí tem esse ponto, e o segundo é o que o Pirulo tá falando de delay, por exemplo. O que você tá fazendo na academia hoje demora para chegar no livro didático. E a gente tem um problema no Brasil que é tradução, né, cara? Então, por exemplo, os nossos materiais didáticos eles ainda estão mais atrasados e a tradução é muito porca. Tem um livro que certeza que você usou, que é o Barnes de invertebrados, que tem a história do cone gelado. Do cone cremoso de gelo. Cone cremoso de Cone gelo. cremoso de gelo. Você sabe o que é o cone cremoso de gelo? Eles estavam explicando sobre aquela estrutura que tem dentro do estômago de gastrópode, que tem formato de casquinha de sorvete. Isso, é isso. Só que casquinha de sorvete em inglês
É Ice Cream Cone, alguma coisa assim. Então vira um cone cremoso de gelo. É, um cone cremoso Eles de traduziram, gelo. o cara que traduziu não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo, ele traduziu como cone cremoso de gelo. Então fica parecendo Super Gêmeos ativar. Isso. Forma de um cone cremoso de gelo. E o que é mais louco é que assim, é tão tosco que parece uma tradução do Google Translator mal feita. Mas, tipo, não rolava Google Translator na época. Então o cara pegou um dicionário e foi lá, palavrinha por palavrinha traduzindo. E aí assim, você imagina, o livro já está atrasado em relação ao que está sendo feito. E ainda ele é mal traduzido. E aí depois alguém vai ler isso e vai transformar num livro didático de ensino médio. Cara, é telefone sem fio. A informação errada, ela vai passando e vai piorando cada vez mais. É bola de neve. Sim, Não, e isso agora eu tenho que falar um negócio aqui que eu acho que é importante a gente dizer. Né? Quer dizer, você tem aí uma série de ruídos nesse meio tempo, né? Para começar, compilar todo o conhecimento da academia científica num livro já não é fácil. Isso é para um livro para faculdade, um livro para pós-graduação, um livro específico. Todo o conhecimento científico. Tem que O mais compilar relevante, o que for o mais relevante exato. para o aprendizado. Já é difícil. Agora, aí você. É menos difícil do que aí você já tem que resumir mais ainda para nível ensino médio ou ensino fundamental. Você vai condensando cada vez mais. Até para graduação. Sim, mas estou falando, para fazer para graduação já é difícil. Imagina você reduzir mais ainda para fazer para coisa. E o mais interessante é isso, além desse atraso, de que quando você vai fazer o livro de ensino médio, na verdade você está fazendo o conhecimento de 15 anos atrás, ainda por cima você tem essa coisa que... O erro que é incorrido nisso, esse erro que é incorrido, sabe, não é porque o MEC tem uma cartilha comunista que quer dominar o mundo, transformar as pessoas em burros, vamos emburrecer a população. Parem com essa paranoia idiota, imbecil, de velhinho paranoico, entendeu? Isso não faz o menor sentido. Isso é uma falha do sistema. Sim. Acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil. O mundo inteiro tem esse problema. Claro. Tá? Que é o atraso que você tem de um para o outro. Que em parte é falha também da comunicação científica. Então você falou assim, cara, por que o mesossomo é relevante? Por que ele está no livro de ensino médio se a gente não lembra? Porque o mesossomo cai no vestibular. Até hoje ele cai. Galera, se cair mesossomo, vocês fazem uma notificação na prova, fala assim, isso não existe. Não existe. E se nego te der errado, você faz um processo ali com fundamento científico e vocês vão passar no vestibular. É isso aí. Porque se tem uma característica do Brasil que ela é um problema, é o vestibular, porque daí ele obriga a gente a estudar coisas que realmente não vão acrescentar nada. Mas isso é um problema. Isso é um problema geral. E tem outra característica. Construção. E tem outra característica também que tem que ser lembrada. As questões do vestibular não caem do céu. Não. As questões do vestibular são feitas por professores. E o problema é, geralmente, cai na mão daqueles professores que não estão afim de fazer aquilo. Isso. Tipo, sobra na mão dele, faz as perguntas do vestibular. Que droga. Então, quer dizer, também não há uma boa vontade ali em fazer essas coisas. Sabe um exemplo que eu tenho de uma parada que eu sempre acreditei, foi muito revelador pra mim, e depois que eu meio que comecei a me preocupar com as fontes, eu percebi que estava tudo errado. A origem dos números. Os números foram desenvolvidos lá no Egito Antigo e não sei o quê. O número 1, ele tem um ângulo aqui. O número 2 tem dois ângulos. O 3 tem 3, o 4 tem 4. O 3 tem 3, o 4 tem 4. E tipo, aí você... Cara, eu acreditei nisso durante muito tempo. E eu adorava. Faz sentido. Quando eu tava no ensino médio, eu adorava chegar numa mesa de bar e falar assim, você sabe a origem dos números? O 7. Essa conta aí deu quanto? Deu 35? Você sabe por que esse 35 é usado pelos ângulos? O Slow dando chaveco furado, falando, nossa, como nunca pegou ninguém desse jeito, mas tentou. Cara, eu tenho namorado hoje, deu certo. Não, mas você não chavecou ela falando de número, com certeza, de cantinho. Não, porque eu descobri que essa porra era furada. E é mentira, aí eu parei de fazer isso. Quando eu descobri que isso era furado, isso era uma das coisas que eu mais acreditava. Eu descobri. E foi por causa do Procópio. Sim, que ele explica que é do Blablalogia, vale a pena. Ele tem um vídeo muito bom sobre isso, explicando sobre isso. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que os comentários sobre o vídeo que ele fez, que ele postou, eram de professores falando: Rafael Procópio, mas eu ensino isso para meus alunos e eu acho então que você está errado. Exatamente. Ponto. Então, o meu ponto é essa crítica que eu faço de vamos prestar atenção no que está acontecendo e está sendo ensinado no ensino médio, não é só para os alunos. É também para os professores que estão ensinando isso, porque os professores antigamente não tinham acesso a essa quantidade de informação que tem hoje. Então eles replicavam informações, mas hoje eles têm oportunidade, eles têm acesso, então não vamos replicar informações falsas, não vamos passar vergonha. Os exemplos clássicos que todo professor usa muitas vezes foram
colocados naquele livro por um único professor que achou que aquilo era relevante. Isso. E tem que se lembrar também que aquilo que, bom, já falei isso em tanto vídeo que não vai acontecer, mas a qualidade, a gente tem que pensar também na qualidade da formação dos professores do Brasil. Uma outra coisa que também a gente tem que tomar cuidado, que é muito comum, é a ideia do senso comum, né? Tem um professor que ele falava que 99% das vezes o senso comum ele tá errado. Então, o mundo não é intuitivo. O mundo não é intuitivo. intuitivo. O senso comum é intuição. A gente tenta... sobre isso eu desconfio, inclusive. Cara, a gente tenta... 99% está errado. Não tem como você chegar nisso. Mas assim, eu acho é senso comum. E agora eu lembrei de uma... O Wikipédia está mais certo do que a enciclopédia britânica, por exemplo. Dúvida. Então, tipo, o senso comum é o que faz... Cara, não é o senso comum. É a ideia de que milhões e milhões de pessoas vão conseguir acertar mais quando elas trabalham juntas do que se você colocar uma pessoa só. Você já viu o experimento da jarra cheia de chocolate? Ou de amendoim? Não. Os caras pegam uma jarra cheia de amendoim, assim, e aí eles falam pra você assim, ó, quantos amendoins tem aqui dentro dessa jarra? E aí as pessoas, cara, é impossível você acertar quantos amendoins tem ali dentro. A probabilidade de você acertar é muito pequena. Só que quanto maior o número de pessoas você perguntar, mais perto do número real você vai estar. Tipo, você pergunta pra 1.000 pessoas, não é alguém. Você pergunta para 1.000 pessoas, soma tudo e divide por 1.000, a média é um valor muito próximo daquilo. Entendi. Sabe aquele CAPTCHA que você usa para entrar nos sites? Aquilo é usado, por exemplo, para traduzir páginas da internet. E aí o cara fez o seguinte experimento, ele pegou um texto e ele deu o texto para um especialista em inglês traduzir. E aí ele pegou o mesmo texto e deu para milhares de pessoas na internet traduzirem. E aí o que aconteceu? A qualidade da tradução ela ficou muito parecida com a qualidade do especialista. Por quê? Porque quando você tem um número muito grande de pessoas fazendo alguma coisa, você dilui aquilo. Por isso que a Wikipédia funciona tão bem, porque ela se autocorrige. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa. E isto vale para conhecimento concreto. Isso não vale para eleição. Não, mas... Não vale para eleição. Mas alguém vai chegar e vai falar isso. Alguém vai falar isso. Se você é um petralha. Não vale para eleição. Quantas pessoas morreram por acidente de tubarão esse ano? E aí você pode dar referência, você pode falar menos de 100 ou mais de 100. Menos que por selfie. Muito menos do que por selfie, perfeito. Porque assim, o número de acidentes mortais por tubarão em 2016 foram 10. No mundo? No mundo. Não, mas a galera tem um temor. Isso então, é culpa de Hollywood que fez isso. esses vídeos de... Isso, do agora vamos dizer assim... Matando as pessoas. Vamos dizer assim, agora, no Ibope feito pelos tubarões... No Shark Folha. Sim, no Shark Folha. No Data Shark. No Data Shark. Existe o Data Shark? Deve ter. Então, quantos tubarões foram mortos por humanos? Sim. Não, centenas de milhares. E aí a gente chega nesse ponto. Que acho que... mas aí não é o que a gente está buscando. Não, mas... Eu estou só dando um recado para as pessoas. Que a gente tá querendo causar uma comoção. Ele quer dar uma informação bonita. Esse cara? Foi você, né? Velho. É só pra estragar o programa, né? Acontece. Tem que terminar com um final bonito. Né? Não, então deixa eu só falar o final bonito, que é assim, e aí o que acontece com a gente nisso que você tá falando, e o YouTube levou a gente a isso, que é, cara, a gente não confia nas informações. A gente fez um experimento uma vez que você entra no computador e lê meia hora, você consegue confirmar se aquela informação é verídica ou não. Então não é nem... as técnicas. Cara, se você inclusive tem um vídeo que vai estar linkado aqui, ó. Plim. Aqui, ó. Que é o ano que vem o YouTube trocou tudo e tá desse lado. Pode ser. Então a gente faz assim, ó, pronto, tá aqui. Que fala sobre isso. Então, assim, se você souber um mínimo de técnica, cara, a informação tá lá. É só você gastar 2 minutos do seu tempo para confirmar aquilo. Exato. O Blabalogia faz isso, mas tem canal que podia fazer isso também, que seria legal. Podia. Tem canal grande. Tem canal grande. Mas a gente tá começando isso, cara. A gente tá puxando essa Tá puxando. Nós somos os pioneiros em algo que vai crescer muito ainda. Viu? Te convidar não foi tão ruim. Você trouxe um tema legal. Beleza? Beleza, heróis. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Beijo pra vocês, gente. Até. Precisa de um pouco... Você tem que se atualizar tal, e tem... Esqueci até o que eu ia falar. Fugiu. Ai, caralho. Eu tô com sono. Esqueci. Mas eu acho importante essa discussão, porque parece que a gente... Olha só, Slow, patrocínio 2009. Botei o logo, né? Botei o logo.